Meu nome é Claire Bennett. Tenho 34 anos e, até a última sexta-feira, eu era a única pessoa legalmente responsável pela cobertura onde minha família dizia morar. Durante o jantar, meu pai pousou a taça de vinho sobre a mesa e declarou: seu irmão e a noiva dele vão se mudar para a cobertura. Arrume suas coisas e vá embora, sua parasita. Por alguns segundos, achei que tinha entendido errado. Pai, você acabou de me chamar de quê? Perguntei. Ele desviou o olhar e depois soltou uma risada. Não faça uma cena. Eles merecem esse lugar muito mais do que você. Meu irmão se recostou na cadeira que eu mesma havia comprado, enquanto a noiva dele apoiava delicadamente a mão sobre o pulso do meu pai, como se fosse ele quem precisasse ser consolado. Ninguém comentou que meu nome era o único registrado no contrato de aluguel. Também ignoraram o fato de que, nos 36 meses anteriores, todos os pagamentos tinham saído diretamente da minha conta. Mesmo assim, me deram até o meio-dia do dia seguinte para sair. E, como se não bastasse, ainda esperavam que eu continuasse pagando as despesas até o novo negócio do meu irmão começar a dar lucro. Na manhã seguinte, enquanto meu pai foi até o hotel buscar os dois e as malas deles, eu fiz exatamente o que precisava fazer. Separei minhas coisas, paguei a multa de encerramento, entreguei a cobertura e devolvi todas as chaves. Às 12h18, eles chegaram ao elevador privativo. Meu pai aproximou o cartão de acesso. A luz ficou vermelha. Meu irmão tentou o dele. Vermelho também. O cartão da garagem, a credencial do elevador e o código da entrada de serviço tinham sido desativados. Até o fim da tarde, meu pai já havia me ligado 73 vezes. A primeira mensagem foi uma ordem. A última começava com duas palavras que eu jamais esperaria receber dele: onde você está? Por favor, me ajude. Mas os cartões bloqueados eram apenas o começo. Nas 48 horas seguintes, descobri o que eles realmente tinham planejado para mim, e a decisão de parar de financiar pessoas que tinham simplesmente me apagado da própria família custaria a cada um deles muito mais do que perder uma cobertura com vista para Chicago. 3 anos antes, aquele acordo parecia ter nascido do amor, não de uma relação de poder. Minha mãe havia morrido depois de uma breve batalha contra o câncer de pâncreas. Depois disso, meu pai, Martin Bennett, praticamente deixou de funcionar em tudo que não envolvesse apenas sobreviver. Ele acumulava correspondência sem abrir, jantava biscoitos e passava horas assistindo ao mesmo vídeo de 14 segundos em que minha mãe aparecia rindo, até a bateria do celular acabar. Eu era gerente sênior de riscos, treinada para perceber uma ameaça antes que ela se transformasse em um problema caro. Eu sabia analisar números, contratos e cenários complicados. Mas, quando se tratava do meu pai enlutado, toda essa capacidade de estabelecer limites simplesmente desaparecia. Naquela época, eu estava prestes a comprar um apartamento de 2 quartos. Já tinha conseguido a pré-aprovação do financiamento e separado o dinheiro da entrada. Então meu pai me implorou para não levá-lo de volta para casa nos subúrbios, o mesmo lugar onde minha mãe havia passado os últimos meses de vida. Ele dizia que o silêncio daquela casa parecia uma punição. Por isso, desisti da compra e aluguei uma cobertura mobiliada em River North por 18 meses. O prédio ficava perto do cardiologista do meu pai e também do caminho à beira do lago que ele prometia percorrer todas as manhãs. O aluguel era de $8.700 por mês, sem incluir estacionamento, contas e outras taxas. Meu pai estava autorizado a morar comigo, mas o contrato estava somente no meu nome. Se alguma coisa desse errado, a responsabilidade financeira seria exclusivamente minha. Eu paguei o depósito, o aluguel, o serviço de refeições e até as sessões com um terapeuta que ele abandonou depois de apenas 4 consultas. A aposentadoria dele ficava reservada para os medicamentos, o golfe e seus gastos pessoais. Nós dois dizíamos que aquela situação seria temporária. Só que 2 renovações do contrato passaram, e eu já não conseguia suportar a ideia de fazer meu pai, agora viúvo, deixar o último lugar onde ele parecia minimamente feliz. Havia noites em que eu amava tanto que cuidar dele não parecia nenhum sacrifício. Em outras, eu ficava sozinha na bancada da cozinha, jantando em silêncio, enquanto ele assistia aos vídeos antigos da minha mãe atrás da porta fechada do quarto. Com o tempo, aquela cobertura começou a parecer um monumento caro à memória de uma mulher que nenhum de nós sabia realmente como perder. Eu estava cansada, mas minha culpa transformava aquele cansaço em obrigação. Eu dizia a mim mesma que estava mantendo nossa família unida.
Nunca tive coragem de admitir que talvez houvesse outro motivo por trás de tudo. Talvez eu tivesse medo de que, se deixasse de ser necessária, também deixasse de ter um lugar naquela família. Meu irmão mais novo, Ethan, nunca pareceu carregar esse tipo de preocupação. Aos 30 anos, ele vivia pulando de um projeto ambicioso para outro. Primeiro, tentou criar um aplicativo de exercícios. Depois, abriu um canal sobre viagens de luxo. Mais tarde, inventou uma agência de estratégia criativa que, pelo que eu sabia, não tinha sequer um cliente. Ele ligava para meu pai todos os domingos. Para mim, normalmente só ligava quando alguma conta estava atrasada. Certa vez, emprestei $6.000 para que ele fizesse uma certificação profissional. Ele nunca terminou o curso. Quando perguntei quando pretendia devolver o dinheiro, Ethan respondeu apenas com um emoji de positivo e depois desapareceu por 2 meses. Meu pai continuava defendendo o comportamento dele com a mesma frase que repetia desde que éramos crianças: o Ethan ainda está tentando encontrar o próprio caminho. Só que, aparentemente, encontrar o meu caminho significava carregar o resto da família junto comigo. A noiva de Ethan, Sierra Cole, produzia vídeos sobre estilo de vida para a internet. Na primeira vez que ela entrou na cobertura, não perguntou como eu estava nem comentou sobre meu pai. Ela simplesmente caminhou devagar até as enormes janelas, observou a iluminação do apartamento e disse: essa luz seria perfeita para montar um estúdio. Uma semana depois, Sierra publicou uma foto tirada no meu terraço. Na legenda, escreveu apenas: em breve. Quando perguntei a Ethan o que aquilo queria dizer, ele começou a rir. É o jeito da Sierra. Ela gosta de manifestar as coisas, respondeu. Naquele momento, achei que fosse apenas uma brincadeira estranha. Eu ainda não imaginava que aquela pequena postagem dizia muito mais sobre os planos deles do que eu gostaria de descobrir. O primeiro sinal realmente impossível de ignorar apareceu 6 semanas antes daquele jantar. Encontrei Sierra medindo a parede atrás da minha mesa enquanto pedaços de fita azul marcavam o chão ao redor da minha estante. O que você está fazendo? Perguntei. Estou conferindo as medidas. Seu escritório recebe uma luz da tarde muito melhor do que o quarto de hóspedes. Ethan imediatamente interveio. Não transforma isso em uma coisa estranha. Meu pai apenas disse que eles estavam pensando em algumas possibilidades. 2 noites depois, ouvi meu pai falando pelo viva-voz da cozinha enquanto eu permanecia escondida no corredor. Ethan perguntou: e se a Claire se recusar? Meu pai respondeu sem hesitar: ela não vai criar uma cena. Sua irmã só sabe se sacrificar. Dá alguns dias e ela mesma vai acabar acreditando que essa decisão foi ideia dela. Eu me afastei antes que percebessem que eu estava ali. Aquelas palavras doeram justamente porque havia uma parte de verdade nelas. Durante 3 anos, eu havia transformado cada ofensa em uma desculpa e cada exigência da família em uma obrigação minha. Eu tinha confundido ser confiável com ser alguém de quem todos podiam simplesmente se aproveitar. Na manhã seguinte, uma cobrança de $18.500 apareceu na conta compartilhada da casa. Meu pai tinha comprado uma parede de mídia personalizada, 2 poltronas de design e painéis acústicos para o suposto estúdio de Sierra. E boa parte daquele dinheiro era minha. Quando confrontei, ele disse que aquilo era um investimento no futuro de Ethan. Depois ainda fez questão de lembrar que eu tinha um salário estável. Em nenhum momento ofereceu devolver o dinheiro. Em vez disso, pediu que eu estivesse em casa na sexta-feira à noite porque teríamos um jantar em família. Naquele ponto, as medidas de Sierra finalmente começaram a fazer sentido. A legenda em breve também. O que eu ainda não conseguia compreender era até que ponto eles esperavam que eu simplesmente desaparecesse, enquanto meu dinheiro e tudo que eu havia construído continuavam exatamente onde estavam. Ethan e Sierra haviam chegado a Chicago e se hospedado em um hotel boutique. A verdade ficou impossível de ignorar quando apareceram para o jantar carregando amostras de tecido, catálogos de móveis e garrafas de champanhe. O champanhe permaneceu fechado até depois do anúncio. Até o meu lugar à mesa tinha sido mudado. Eu fui colocada na ponta, enquanto Ethan se sentou ao lado direito do meu pai. Sierra colocou sobre a mesa uma pasta com o título Lançamento da Casa Bennett. Eles conversavam como se eu nem estivesse ali, distribuindo funções para os cômodos da cobertura que eu pagava todos os meses. Então meu pai limpou a garganta.
Claire, seu irmão e a Sierra vão se mudar para a cobertura amanhã. Você precisa arrumar suas coisas e sair. Fiquei esperando a frase seguinte tornar aquilo menos absurdo. Vou sair por quanto tempo? Perguntei. Definitivamente, ele respondeu. Eles vão se casar. Precisam de uma casa de verdade. E a Sierra precisa de espaço para construir a marca dela. Ethan finalmente olhou diretamente para mim. Você quase nunca fica aqui mesmo. Vive trabalhando. Eu trabalho tanto porque este lugar custa quase $9.000 por mês. O rosto do meu pai ficou tenso. Lá vem você de novo. Transformando família em números. Olhei para ele e depois para Ethan. Meu nome é o único que está no contrato de aluguel. Ethan fez um gesto displicente com a mão, como se contratos fossem apenas uma característica desagradável da minha personalidade. Nosso pai mora aqui. A administração do prédio conhece ele. Depois a gente resolve essa parte e transfere tudo. Naquele instante, percebi que eles não estavam me pedindo para sair. Eles já tinham decidido que eu não teria escolha. Mais tarde, perguntei. Quem vai pagar até esse ou mais tarde eu chegar? Sierra ajeitou o anel no dedo. Meu pai tomou um gole da bebida. O silêncio que veio em seguida respondeu por eles. Por fim, meu pai falou, você pode continuar pagando por mais alguns meses. O Ethan precisa de tempo para colocar a agência nos trilhos. Você ganha muito bem, Claire. Isso não vai fazer diferença para você. Fiquei olhando para ele. Então vocês querem que eu saia amanhã, mas esperam que minha conta bancária continue aqui? Não seja vulgar, ele rebateu. É isso que uma família faz. Nós ajudamos quem mais precisa. Lembrei a ele que eu havia pago 36 meses de aluguel, desistido da compra do meu próprio apartamento e comprado praticamente todos os móveis que estavam ao nosso redor. Mantive a voz calma de propósito. Não queria dar a eles a chance de transformar fatos concretos em uma suposta crise emocional. Meu pai me interrompeu. Você também se beneficiou de morar aqui. Pare de agir como se fosse uma mártir. Eu vim morar aqui porque você disse que não conseguiria ficar sozinho. Isso foi há 3 anos. E agora estou melhor. Ele lançou um olhar rápido para Ethan antes de continuar. Você ficou confortável demais. Uma mulher da sua idade deveria ter a própria vida. Quase ri. Eu tinha uma vida. Apenas coloquei tudo em pausa por causa dele. Ethan se inclinou para a frente. É exatamente por isso que não contamos antes. Você transforma qualquer coisa boa em uma cobrança. Sierra então colocou a mão sobre o pulso do meu pai e assumiu aquele tom calmo e ensaiado que costumava usar nos vídeos patrocinados. Claire, mudanças podem parecer ameaçadoras. Mas, às vezes, amar alguém significa abrir espaço para que essa pessoa entre em uma nova fase da vida. Ela queria a casa que eu financiava. Ethan queria que eu bancasse o negócio dele. E meu pai queria que eu sorrisse enquanto os dois conseguiam exatamente o que queriam. Quando vocês decidiram isso? Perguntei. Ethan acabou admitindo que o plano já existia havia quase 2 meses. Sierra havia prometido a um patrocinador que seu primeiro vídeo gravado na cobertura seria publicado na segunda-feira. Meu pai também já tinha avisado ao concierge que eu sairia voluntariamente. O único detalhe que eles não haviam resolvido era falar com a empresa proprietária do prédio. Olhei diretamente para meu pai. Então vocês planejaram tudo durante 2 meses, gastaram meu dinheiro, prometeram minha casa a eles e agora estão me dando menos de 18 horas para sair. Como você chama alguém que tira dinheiro da conta de outra pessoa e, ao mesmo tempo, tenta expulsá-la do lugar que ela paga? O rosto dele mudou imediatamente. Chega! Arrume suas coisas e vá embora, sua parasita. O silêncio tomou conta da sala. Eu o encarei. Pai, você acabou de me chamar de quê? Ele não conseguiu sustentar meu olhar. Sierra voltou a acariciar o pulso dele, como se eu tivesse sido cruel com alguém que precisava de proteção. Ethan soltou uma risada nervosa. Claire, não faz um espetáculo. Meu pai foi o primeiro a recuperar a compostura. Eles merecem este lugar mais do que você. Eles estão construindo uma família. Você está construindo planilhas.
Alguma coisa dentro de mim simplesmente parou de implorar. Eu não joguei a taça de vinho. Não comecei a listar cada pagamento que havia feito. Também não pedi que ele se lembrasse das noites em que permanecia ao lado da cama dele depois da morte da minha mãe. Apenas dobrei o guardanapo, coloquei-o ao lado do prato e respondi. Entendi. Meu pai confundiu meu silêncio com rendição. Ótimo. Vou buscá-los às 9 da manhã. Quero você for até o meio-dia. E deixe os móveis do escritório. A Sierra precisa deles. Fui para o meu quarto e tranquei a porta. Durante 1 hora, fiquei sentada no chão, segurando o lenço azul da minha mãe, dividida entre a tristeza e a raiva. Uma parte de mim ainda esperava que meu pai batesse na porta, pedisse desculpas e dissesse que o medo havia feito com que ele fosse cruel. Mas ele nunca apareceu. Do outro lado da parede, ouvi os três abrindo champanhe e discutindo em que lugar ficaria o logotipo da Sierra. À 1h40 da madrugada, peguei meu contrato de aluguel. A cláusula 18 permitia encerrar o acordo antecipadamente depois do primeiro ano, desde que eu pagasse uma taxa fixa de rescisão e entregasse o imóvel completamente desocupado. Li aquela cláusula 4 vezes. A multa seria dolorosa. Mas continuar pagando um apartamento para pessoas que tinham acabado de me expulsar custaria muito mais. Às 2h13, comecei a escrever um e-mail para o diretor responsável pelo imóvel. 5 minutos depois, apertei a enviar. Meu pai tinha acabado de me chamar de parasita. Quando o sol nasceu, eu já havia tomado uma decisão: sairia completamente daquela situação. Levaria minhas coisas, retiraria meu nome do contrato e interromperia cada centavo que estivesse ligado àquele apartamento. Às 6h32, o diretor do prédio me ligou. Eu havia pago o aluguel pontualmente durante 3 anos. Para minha surpresa, a administração já tinha um cliente corporativo interessado na unidade e conseguiria processar a devolução ainda naquele dia. O contrato era absolutamente claro. Eu era a única locatária. A autorização concedida ao meu pai para morar ali existia por meio do meu contrato e terminaria junto com ele. A administração ficaria responsável por acompanhar a retirada dos pertences dele. Eu não estava trocando fechaduras de uma propriedade que pertencia a ele. Estava simplesmente encerrando um contrato que estava no meu nome. O custo da rescisão seria de $19.400, pagos com o dinheiro que originalmente havia sido reservado para a compra da minha própria casa. Mas ainda restavam 9 meses de contrato. Mantê-lo custaria mais de $80.000, antes mesmo de considerar contas e outras despesas. E meu pai tinha acabado de me mostrar exatamente quanto de gratidão eu receberia em troca daquele dinheiro. Eu autorizei a rescisão. Às 7 da manhã, 2 carregadores chegaram. Peguei apenas aquilo que realmente era meu: roupas, documentos, livros, minha escrivaninha de madeira de nogueira e algumas fotografias que meu pai havia retirado da sala. Deixei para trás tudo que pertencia a ele, incluindo o piano da minha mãe, os tacos de golfe e a poltrona onde ele costumava assistir aos vídeos dela. Levei apenas o lenço azul e o livro de receitas da minha mãe, porque aqueles 2 objetos haviam sido presentes dela para mim. Antes de sair, fotografei cada cômodo para enviar à administração. Cada objeto que eu encontrava parecia exigir uma escolha. O porta-retrato prateado sobre a mesa de cabeceira era meu, mas a fotografia dentro dele mostrava meu pai e minha mãe comemorando um aniversário de casamento. Então deixei o porta-retrato onde estava. Em uma gaveta, encontrei uma pilha de cartões de aniversário que eu mesma havia escrito para meu pai e que ele nunca tinha aberto. Por um instante, pensei em levá-los como prova de que eu havia tentado. Em vez disso, coloquei os cartões ao lado dos medicamentos dele. Eu não estava preparando uma grande revelação nem tentando transformar aquela manhã em um espetáculo. Só estava separando uma vida que havíamos construído juntos, sem deixar para trás nenhum motivo que ele pudesse usar para me acusar de alguma coisa. Enquanto eu empacotava minhas coisas, o grupo da família no celular contava uma versão completamente diferente daquela manhã. Às 7h18, Ethan escreveu: "Não leve a escrivaninha. Ela faz parte do projeto do estúdio." Às 7h41, Sierra publicou uma imagem de prévia com a legenda: "Casa nova, novo nível, novo legado." Às 8h06, meu pai mandou uma mensagem curta: "Tente não fazer uma cena desagradável quando voltarmos." Foi nesse momento que percebi algo importante.
Eles ainda achavam que eu estava apenas fazendo as malas porque tinha perdido uma discussão. Não faziam ideia de que, naquela manhã, eu estava retirando deles a única coisa que tornava todos aqueles planos possíveis, o meu dinheiro e o meu contrato. Nenhum dos três perguntou se eu tinha para onde ir ou onde dormir naquela noite. Às 8h37, ouvi meu pai na cozinha, falando com Ethan pelo viva voz. Ele dizia que o meu silêncio significava que, finalmente, eu havia aceitado a realidade. Ethan perguntou se eu continuaria pagando o aluguel durante o verão. Meu pai respondeu, ela vai reclamar, mas sempre paga. Sierra riu ao fundo. Um dia antes, aquele som talvez tivesse acabado comigo. Naquela manhã, não. Pela primeira vez, ele apenas deixou tudo mais claro. Meu pai saiu às 8h55 para buscar os dois no hotel. Vestia a jaqueta que eu havia dado de presente no aniversário dele e carregava um dos cartões de acesso reserva do prédio. Antes de entrar no elevador, olhou para as caixas empilhadas atrás de mim. Espero que esteja tudo pronto ao meio-dia. Vai estar, respondi. Ele sorriu, satisfeito. O que ele ouviu como obediência, eu quis dizer como encerramento. Às 9h10, os carregadores começaram a levar minhas coisas para um estúdio mobiliado que eu havia reservado por 30 dias em West Loop. Não era a casa que eu sonhava ter, mas era limpo, privado e estava disponível imediatamente. Minha colega Nadia segurou a porta do elevador enquanto colocávamos as últimas caixas. Ela só sabia que eu estava saindo de uma situação familiar complicada. Quando perguntou se eu queria companhia, recusei. Eu precisava descobrir se o silêncio parecia diferente quando, finalmente, ele pertencia a mim. Antes de deixar a cobertura, imprimi 36 meses de registros financeiros. Aluguel, estacionamento, contas, serviços de limpeza, compras, transporte para consultas médicas, móveis e até o dinheiro que meu pai havia usado no projeto do estúdio. O total chegava a $349.120. Coloquei todas as páginas sobre a mesa dele, sob uma folha de rosto. Suporte financeiro pago por Claire Bennett. O suporte termina com o contrato de locação. Sem discurso. Sem insultos. Apenas os números que meu pai havia acusado de usar para transformar família em uma questão financeira. Às 10h45, encontrei a diretora do imóvel no escritório de locação. Ela conferiu as fotografias, o comprovante do pagamento e o documento de devolução assinado. Um funcionário do prédio também confirmou que os pertences do meu pai continuavam intactos dentro da unidade. Às 11h41, coloquei sobre a mesa 2 chaves metálicas, 3 cartões de acesso, o passe da garagem e a chave da caixa de correio. Ela carimbou minha cópia como recebida e informou à segurança que todos os acessos vinculados à unidade 391 seriam desativados ao meio-dia. Por um segundo, minha mão ficou parada sobre o último cartão. Lembrei do meu pai me ensinando a dirigir. Lembrei da minha mãe dançando descalça na cozinha da nossa antiga casa. Lembrei de Ita adormecido no meu ombro durante uma viagem de avião quando éramos crianças. Encerrar aquele contrato parecia admitir que aquelas lembranças, por mais importantes que fossem, não poderiam me proteger. Quase pedi mais um dia. Então chegou a última mensagem do meu pai. Deixe algumas taças de champanhe prontas. A Sierra quer filmar a chegada. Soltei o cartão. Às 11h58, saí do prédio com o lenço azul da minha mãe dentro da bolsa e o comprovante de devolução salvo no celular. Ao meio-dia, o sistema encerrou oficialmente minha conta de locatária. Às 12h18, enquanto eu estava sentada no chão do meu estúdio temporário, comendo macarrão direto da embalagem, meu celular acendeu pela primeira vez. Era meu pai. Fiquei olhando o nome dele vibrar na tela e deixei a ligação tocar até parar. Logo depois, chegou uma mensagem. O que você fez com o elevador? 11 segundos depois, veio a segunda ligação. Então Ethan ligou. Depois, meu pai novamente. Na 7ª ligação, o tom das mensagens já havia mudado completamente. A confusão tinha dado lugar às ordens. Ligue agora para a recepção. Mande reativarem nossos acessos. Essa brincadeira infantil termina aqui. Sierra me enviou uma foto de 3 cartões de acesso vermelhos alinhados na palma da mão, como se eu precisasse de uma prova do que havia acontecido.
As mensagens de voz, os e-mails da administração e as mensagens de Ethan completaram o cenário. Eles tinham chegado em um SUV alugado, carregado de malas e equipamentos para o estúdio. Meu pai conduziu os dois até o elevador privativo como se estivesse prestes a entregar uma herança. Ele aproximou o cartão do leitor. Vermelho. Tentou novamente. Vermelho outra vez. Ethan tentou o próprio cartão. Sierra foi até a garagem e depois até a entrada de serviço. Todas as telas mostraram a mesma coisa: acesso negado. A diretora do prédio mostrou ao meu pai o documento de devolução que eu havia assinado e explicou que ele poderia buscar seus pertences às 4 da tarde, mas ninguém poderia permanecer em uma unidade que já havia sido oficialmente devolvida ao proprietário. Na 19ª ligação, meu pai parou de dar ordens e começou a negociar. Claire, me liga. Podemos conversar sobre seus sentimentos depois que você resolver isso. Na 26ª, Ethan deixou uma mensagem de voz me acusando de sabotar a empresa dele. Na 31ª, foi a vez de Sierra. Ela disse que o parceiro responsável pelo lançamento já havia contratado um fotógrafo e perguntou se eu tinha noção do quanto estava fazendo ela parecer pouco profissional. Nenhuma das mensagens continha as palavras: "Eu sinto muito". Coloquei o celular no silencioso e arrumei a pequena cama do meu novo estúdio. Eu esperava sentir uma espécie de vitória. Mas o que senti foi tristeza. Uma tristeza dolorosa, porém estranhamente clara. Eu só queria que minha família parasse de tratar o amor como se fosse uma cobrança automática na minha conta bancária. Ainda assim, cada ligação que eu ignorava parecia devolver um minuto da minha própria vida. Consegui dormir 3 horas seguidas. Quando acordei, o contador do celular marcava 42 chamadas perdidas. Às 4 da tarde, a administração permitiu que meu pai, Ethan e Sierra entrassem na cobertura acompanhados pela segurança. Eles encontraram o apartamento quase vazio. Minha escrivaninha havia desaparecido. As cadeiras da sala de jantar que eu tinha comprado também. A máquina de café, as obras de arte, os cabos, luminárias e utensílios que haviam sido pagos no meu cartão também tinham ido embora. Meu pai encontrou os extratos sobre a mesa. Fotografou a primeira página e me enviou uma única frase. "Como você conseguiu me humilhar desse jeito?" Não respondi. Naquele mesmo dia, uma empresa de mudanças cobrou $4.600 do meu pai para levar os pertences dele para um depósito. Em apenas 48 horas, 2 quartos de hotel, depósitos, estacionamento e alimentação consumiram quase $3.000. Meu pai esperava que Ethan pagasse metade. O problema era que a conta empresarial de Ethan tinha apenas $412. Naquela noite, o tom das mensagens mudou novamente. Meu pai escreveu: "Talvez eu tenha falado de maneira dura." 1 hora depois, mandou outra: "Se sua mãe estivesse aqui, ela gostaria que você ajudasse." Depois veio a mensagem que mais me incomodou. "Não consigo acreditar que minha própria filha deixaria o pai sem uma casa." Ele não havia demonstrado a mesma preocupação comigo quando me deu menos de 18 horas para sair. Permaneci em silêncio durante 48 horas. Era a única maneira de impedir que a urgência dele se transformasse, mais uma vez, em uma obrigação minha. Durante anos, eles criavam uma crise. Eu aparecia para resolvê-la. E, depois que tudo se acalmava, minha própria solução era usada como prova de que o problema nunca tinha sido tão grave. Dessa vez, eu não correria para apagar o incêndio. Deixaria a realidade falar por conta própria. O silêncio tornou impossível ignorar a escalada. A raiva virou acusação. A acusação virou desespero. E o desespero finalmente se transformou na mesma sensação de impotência que eles esperavam que eu absorvesse por eles. Se eu tivesse atendido a terceira ligação, meu pai provavelmente teria chamado tudo aquilo de um mal-entendido. Mas, quando chegaram à 73ª ligação, já não havia como fingir que eles tinham algum direito automático sobre a cobertura. Na manhã seguinte, meu pai e Ethan tentaram assumir o contrato de aluguel da cobertura. A administração exigia comprovação de renda, aprovação de crédito e um depósito considerável. A aposentadoria do meu pai não atingia o valor mínimo exigido. Ethan tentou apresentar uma previsão de faturamento da agência no lugar das declarações fiscais.
Sierra se recusou a fazer a solicitação porque não queria que uma consulta relacionada à moradia aparecesse no histórico de crédito dela. Além disso, o cliente corporativo já havia colocado uma reserva sobre a unidade. Não havia absolutamente nada que eu pudesse desfazer. A 73ª ligação chegou às 11h52. Como fiz com as anteriores, deixei cair na caixa postal. Dessa vez, a voz do meu pai não estava agressiva. Claire, onde você está? Por favor, me ajuda. O hotel disse que precisamos sair amanhã. O Ethan não tem o dinheiro que disse que tinha. Eu não consigo ser aprovado para esse apartamento sozinho. Por favor, me liga. Por um instante perigoso, minha mão quase alcançou o telefone. O medo na voz dele me fez lembrar do homem que segurava o banco da minha bicicleta quando eu tinha 6 anos. Então Ethan enviou uma mensagem. Ou você responde, ou vou processar você por despejo ilegal e destruição de propriedade. A ameaça fez exatamente o que o pedido de socorro quase conseguiu evitar. Ela me lembrou que, para eles, até o meu limite mais básico continuava sendo tratado como uma ofensa. Enviei uma única resposta para os 3. Anexei o documento de devolução assinado, o inventário dos pertences feito pela administração, o cronograma para a retirada dos objetos e a parte do contrato que deixava claro que eu era a única titular da locação. Minha mensagem dizia: meu pai ordenou que eu deixasse a residência que eu pagava. Eu cumpri a decisão dele. Nenhum pertence de vocês foi retido ou danificado. Os objetos estão disponíveis por meio da administração, e os dados de contato do responsável também estão anexados. Minha responsabilidade financeira terminou quando minha residência terminou. Não entrem em contato com meu empregador nem apareçam no meu escritório. Ethan respondeu com 12 parágrafos. Sierra saiu do grupo. Meu pai escreveu apenas: você planejou isso. Respondi uma última vez. Vocês planejaram minha saída durante 2 meses. Eu apenas li o contrato durante uma noite. Naquela noite, meu pai ligou de outro número. Dessa vez, eu atendi. Ele não pediu desculpas. Disse que eu havia humilhado na frente de Ethan. Afirmou que família não usa documentos e contratos como armas. Eu o lembrei de uma coisa simples. Família também não chama a própria filha de parasita enquanto continua cobrando despesas da conta dela. Ele pediu que eu pagasse mais 1 mês em uma suíte de 2 quartos, para que eles tivessem tempo de se reorganizar. Eu disse não. Depois enviei uma lista com apartamentos mais acessíveis, empresas de armazenamento e o contato de uma organização sem fins lucrativos que oferecia orientação financeira. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então é só isso que eu sou para você agora? Um problema de orçamento? Não, respondi. Você é meu pai. É justamente por isso que tudo isso dói. Mas ser meu pai não significa mais ter acesso à minha conta bancária. Ele desligou. A conversa terminou ali. Aquele cartão vermelho do elevador acabou se tornando uma espécie de recibo. Uma simples luz vermelha revelou a diferença entre a vida que eles acreditavam possuir e a vida que, na realidade, eu vinha financiando. Quando essa diferença ficou evidente, a união entre eles começou a desmoronar. O hotel durou 9 dias. Meu pai gastou boa parte da reserva de emergência com hospedagem, armazenamento, taxas de solicitações e móveis que não conseguiu cancelar completamente. Sem a minha renda, ele não conseguia mais se qualificar para outro prédio de alto padrão. Acabou alugando um apartamento antigo de 1 quarto em Sukii, localizado acima de uma lavanderia. Era simples, seguro e cabia dentro da aposentadoria dele. Também era exatamente o tipo de lugar que, durante 3 anos, ele dizia que jamais conseguiria suportar. Ethan e Sierra foram morar com ele por 2 semanas. Sierra não aguentou nem isso por muito tempo. Seu patrocinador cancelou a campanha da cobertura quando ela não conseguiu entregar o local prometido para as gravações. Ela já havia comprado equipamentos adicionais de câmera e móveis personalizados usando crédito, porque acreditou na promessa do meu pai de que aquela casa estava garantida para eles. Quando Sierra tentou devolver os móveis, as taxas de devolução, reposição e entrega acabaram deixando milhares de dólares em dívida. O término dos 2 se tornou público. Sierra publicou que precisava escolher um parceiro que tivesse um plano de verdade, e não alguém que vivesse apenas de potencial.
Em um comentário que depois apagou, escreveu que um homem que nem sequer tinha um sofá próprio havia prometido a ela uma cobertura. Alguém salvou aquela mensagem antes que desaparecesse. Pouco tempo depois, o primeiro grande cliente interessado no projeto de branding de luxo de Ethan recuou. A imagem de sucesso que ele havia construído usando elementos da minha vida acabou revelando justamente o contrário: ele não tinha uma estrutura própria por trás daquela aparência. Sierra devolveu o anel e se mudou para Los Angeles. Ethan ficou no sofá-cama do meu pai. Os dois homens que antes concordavam que eu era o problema agora discutiam por causa de supermercado, espaço no depósito e sobre quem havia contado a primeira mentira que colocou tudo aquilo em movimento. No terceiro mês, Ethan conseguiu um emprego vendendo pisos em uma loja especializada, depois que meu pai se recusou a continuar financiando a agência. Foi o primeiro salário fixo que Ethan recebeu em 2 anos. Meu pai também começou a sentir o peso daquela situação. A pressão arterial dele piorou e, certa noite, ficou tonto e precisou passar algumas horas em um pronto atendimento. Depois disso, começou a tomar os medicamentos corretamente e passou a conversar regularmente com o orientador financeiro cujo contato eu havia enviado. Quando minha tia me contou, a culpa veio tão rápido que precisei me sentar. Eu não fiquei feliz em saber que meu pai estava passando mal. Nunca quis que ele sofresse fisicamente. Enviei um cartão e me ofereci para levá-lo a uma consulta de acompanhamento. Mas não mandei dinheiro. A terapia me ajudou a entender uma coisa que eu demorará anos para aceitar: me importar com meu pai não significava reconstruir as mesmas condições que permitiam que ele me machucasse. O apartamento dele era seguro. A aposentadoria cobria suas necessidades básicas. Ele havia perdido o luxo, a autoridade e a ideia de que o meu sucesso estava automaticamente à disposição dele. Isso eram consequências, não emergências. 4 meses depois do fim do contrato, meu pai pediu para me encontrar em uma cafeteria. Sem a cobertura ao redor, ele parecia menor. Ele pediu desculpas por ter me chamado de parasita, mas depois passou quase 10 minutos explicando como havia se sentido pressionado, envergonhado e desesperado naquela época. Disse que tinha medo de Ethan ir embora novamente se ele não conseguisse oferecer algo que parecesse impressionante. E finalmente admitiu: eu achei que você continuaria pagando porque sempre foi a mais forte. Olhei para ele. Pessoas fortes também sentem quando são traídas. Eu aprendi isso agora. Fiz uma pausa antes de perguntar: e você aprendeu? Se o cartão do elevador tivesse continuado funcionando, você teria me ligado 73 vezes para perguntar se eu tinha onde dormir? Meu pai abaixou os olhos para a xícara de café. A resposta estava naquele silêncio. Ele perguntou se poderíamos voltar a ser como antes. Não, respondi. Nossa relação antiga transformava amor em aluguel pago e silêncio em consentimento. Mas ofereci uma alternativa. Podemos construir outra relação. Um café por mês. Sem empréstimos. Sem contas compartilhadas. Sem chave reserva. E sem conversa sobre as despesas do Ethan. Meu pai chamou aquilo de frieza. Eu respondi: limites parecem frios para quem passou muito tempo vivendo dentro do calor proporcionado por outra pessoa. Ele aceitou. Nossa relação ficou menor, mas também ficou mais honesta. Em alguns meses, ele reclamava. Em outros, simplesmente me ouvia. Certa vez, durante uma conversa, ele disse: sua mãe teria orgulho de mim. Eu agradeci. Mas não fingi que aquela frase era suficiente para consertar tudo. A primeira tentativa de Ethan de pedir desculpas começou assim: desculpa se você se sentiu. 2 semanas depois, ele terminou a tentativa de reconciliação com um pedido de $3.200. Eu recusei. Alguns meses depois de começar a trabalhar na loja de pisos, Ethan me mandou uma mensagem: agora eu entendo o que o aluguel faz com um salário. Não era redenção completa, mas pelo menos era uma frase honesta. Enquanto isso, minha própria vida começou a mudar de uma maneira muito mais silenciosa e definitiva. Sem a cobertura consumindo uma parte enorme da minha renda, consegui recuperar o dinheiro usado na rescisão do contrato muito mais rápido do que imaginava. Aceitei uma promoção para diretora de estratégia financeira, cargo que eu havia evitado anteriormente porque meu pai dizia que as viagens fariam com que ele passasse tempo demais sozinho.
Também saí do estúdio temporário e me mudei para um apartamento simples de 2 quartos. Não havia concierge, elevador privativo ou qualquer luxo exagerado. A prestação do financiamento custava menos da metade do aluguel da cobertura. Na primeira noite, pedi comida e sentei no chão porque a mesa de jantar ainda não havia sido entregue. Nunca me senti tão rica. Por meio de uma colega, comecei a prestar consultoria para um pequeno fundo que oferecia bolsas e orientação financeira a mulheres que estavam tentando sair de relacionamentos controladores. Durante uma das sessões, uma participante perguntou por que mulheres inteligentes permaneciam em situações que, de fora, pareciam claramente injustas. Eu respondi: inteligência não elimina esperança, luto ou anos de condicionamento. Às vezes, a conta mais difícil de analisar é justamente aquela chamada família. Aquela resposta acabou dando origem a um workshop mensal sobre limites financeiros. Eu ensinava mulheres a manter fundos de emergência separados, a analisar contratos de aluguel, registrar contribuições financeiras e entender a diferença entre generosidade e uma responsabilidade sem prazo para terminar. Nunca mencionei os nomes da minha família. Mas, cada vez que uma mulher fechava uma conta conjunta ou assinava um contrato sabendo exatamente o que estava assumindo, eu percebia que aquela que havia sido a pior noite da minha vida começava a ter um significado muito maior do que simplesmente vingança. 6 meses depois, meu pai vendeu parte dos móveis grandes para conseguir quitar dívidas, e Ethan se mudou para um apartamento dividido com outras pessoas. A parede de mídia que Sierra havia planejado para o estúdio nunca apareceu em vídeo algum. Acabou sendo vendida por menos da metade do valor original. O projeto deles foi desaparecendo aos poucos, peça por peça, porque nenhum dos três conseguia sustentar promessas que haviam sido construídas com recursos que não pertenciam a eles. Na festa de inauguração do meu apartamento, Nadia me entregou uma pequena etiqueta vermelha de chave como brincadeira. Por um instante, pensei em jogá-la dentro de uma gaveta. Em vez disso, coloquei a etiqueta nas minhas novas chaves. Ela já não representava 3 pessoas paradas do lado de fora de um prédio luxuoso. Representava o momento em que eu finalmente parei de ficar do lado de fora da minha própria vida. Naquela noite, enquanto meus amigos ocupavam a mesa simples da minha cozinha, meu pai me enviou uma foto de uma planilha de orçamento que estava preenchendo com a ajuda do orientador financeiro. A antiga Claire teria ligado imediatamente, elogiado o esforço dele e se oferecido para organizar tudo. Dessa vez, apenas respondi: fico feliz que você esteja fazendo esse trabalho. Depois voltei para os meus convidados. Do outro lado da cidade, meu pai estava aprendendo a viver dentro dos próprios limites financeiros. No meu apartamento, eu estava aprendendo que o progresso de outra pessoa não precisava da minha supervisão. Durante anos, acreditei que sacrifício era uma prova de amor. O que finalmente entendi foi que sacrifício sem consentimento não constrói uma família. Ele cria expectativa de direito. Meu pai não me chamou de parasita porque eu havia tirado demais dele. Ele usou aquela palavra porque era mais fácil me transformar na vilã do que reconhecer o quanto ele próprio vinha tirando de mim. Encerrar o contrato não me tornou uma pessoa sem coração. Eu protegi todos os pertences deles, segui corretamente as regras do contrato e ofereci ao meu pai alternativas práticas. O que eu me recusei a oferecer foi justamente aquilo que eles consideravam automático: acesso ilimitado à minha vida, ao meu dinheiro e aos meus recursos. As perdas financeiras, o fim do relacionamento de Ethan, os apartamentos menores e o orgulho ferido não aconteceram por causa de uma armadilha que eu preparei. Foram consequências de um futuro construído sobre dinheiro, propriedade e obediência que nunca pertenceram a eles. A parte mais difícil foi aceitar que um limite pode ser doloroso e, ainda assim, ser a decisão certa. O medo na voz do meu pai naquela mensagem era verdadeiro. Mas o desprezo que ele demonstrou naquela mesa de jantar também era. A vergonha de Ethan era real, mas também era real o plano de continuar usando meu salário depois de me tirar da casa que eu pagava. Ter compaixão não significava escolher uma dessas verdades e fingir que a outra nunca existiu. Eu podia me importar com o medo deles sem me oferecer como solução para todos os problemas. Ainda amo meu pai. Talvez um dia consiga perdoá-lo completamente. Mas o perdão nunca mais vai significar financiar as circunstâncias que permitem que alguém me desrespeite. É possível deixar uma porta aberta sem entregar a chave. Se existe algo que eu gostaria de ter entendido muito antes, é isto: ser a pessoa responsável e capaz da família não é um contrato para a vida inteira.
Você pode abandonar um papel que nunca escolheu conscientemente. Pode parar de provar seu amor através do próprio esgotamento. E quando alguém só passa a valorizar tudo o que você fazia depois que você para de fazer, essa valorização repentina não significa que você seja obrigada a voltar atrás. Eu não recuperei a cobertura. Recuperei algo muito mais importante. Recuperei o direito de não ser chamada de parasita dentro da casa que eu sustentei. Recuperei o direito de sair sem continuar pagando por pessoas que decidiram me expulsar. No fim, não precisei destruir ninguém. Apenas parei de sustentar uma situação que dependia do meu silêncio e da minha disposição de sempre ceder. E agora eu quero saber de você: se estivesse no meu lugar, teria simplesmente feito as malas, saído em silêncio e continuado pagando até sua família conseguir se reorganizar? Ou teria tomado a mesma decisão que eu? E, na sua opinião, as consequências que meu pai, Ethan e Sierra enfrentaram foram justas ou passaram dos limites?